Voltamos para o segundo bloco do programa Ecologia e Cidadania, agora neste mês de abril de 2016, com um novo formato, um programa original sempre às terças-feiras, 20 horas e 30 minutos e uma série de reprises durante toda a semana. Por uma concessão aqui da BH News TV, todos os dias da semana, inclusive fim de semana, sábados e domingos também, o nosso programa Ecologia e Cidadania é transmitido. Terça-feira de cada semana, o programa original. Lucas, nós falamos no primeiro bloco sobre a questão do mundo. Vamos entrar agora no Brasil. Sim. 204 milhões de pessoas. Mal ou bem, nós temos aqui uma lei federal da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí? Bom, a lei, o fato de se estabelecer uma política, né, para seja qual for o tema, isso já é um avanço. Então, a lei, ela foi amadurecida durante um bom tempo e ela, com certeza, é um instrumento que representa um avanço na gestão de resíduos. Ela exige, por exemplo, a existência de aterros sanitários em todas as cidades, ela dá uma prioridade à coleta seletiva com inserção social, né, utilizando aí parceria com os catadores, ela estabelece os critérios de logística reversa, e isso para mim talvez seja um instrumento mais interessante, mais importante da lei, porque ela determina que aquele que gera o resíduo, o produtor inicial, né, a empresa, né, a fábrica de refrigerante, a fábrica de cerveja, de plástico, etc., embalagens, as lâmpadas, essas empresas se responsabilizem por esses resíduos, então não tem mais como ela fugir dessa responsabilidade, isso foi um grande avanço, mas a gente vê também, né, por outro lado, algumas dificuldades de implementação. Quais são essas dificuldades, Lucas? Principalmente, Ronaldo, eu na época fiz essa crítica em relação à lei, são os prazos que foram dados. Muitas vezes a gente que conhece a realidade dos municípios, né, quem trabalha com o município, sabe as dificuldades que tem, principalmente no interior. Então, muitas vezes estabeleceram prazos que os municípios não iriam conseguir cumprir. Né? Era uma lei muito exigente, exigia uma infraestrutura e um conhecimento para que o município se adequasse e aconteceu realmente o que eu tinha previsto. Né? A lei ficou muito tempo sendo discutida, quase 20 anos. Sim. Quando ela foi definida, deram poucos anos para os municípios se adaptarem a ela. Exatamente. Eu acho que tem que exigir sim do município, com certeza, não tem dúvida disso. Mas tem que ser dado o prazo, tem que instruir esses municípios de como estabelecer os seus planos municipais, de quais estratégias eles precisam adotar para fazer uma gestão correta de resíduos, como conseguir os recursos do governo federal, de que forma, através de que instrumentos. Então, isso eu achei que ficou um pouco a desejar, mas a lei, de uma forma geral, ela é um grande avanço. Vai lá, você dirige uma empresa competente, a M Engenharia Ambiental, faz serviço para as prefeituras e na Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê lá que cada município tenha um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Perfeito. Essa parte é um avanço da lei, não? É verdade, é verdade. Né? Nós temos duas políticas importantes que foram aprovadas pelo Congresso. A de 2007, que é a Política Nacional de Saneamento Básico, né? Que inclui o resíduo, né? E a de 2010, que dispõe especificamente de resíduo, que é a Política Nacional de Resíduos. Todas as duas leis são muito importantes. E ela obriga, e exige que todo município no Brasil tenha seu plano, tanto de saneamento básico como de resíduos, elaborado e aprovado e se tornado uma lei municipal. Ela tem que se tornar uma lei municipal. Tá? Mas você é diretor de uma empresa de engenharia que lida com essa questão. Isso. Os municípios estão fazendo, vocês estão sendo contratados? Aí o Lucas tem razão. O que a gente tem visto, a gente tem feito, nós já fizemos para vários municípios, né, esse trabalho, e estamos realizando para outros, está em andamento, outros processos. Mas o que a gente tem visto nesses municípios, na maioria dos municípios, é a falta de orientação, né? Que existe realmente um prazo, que o prazo não é muito longo, né? Por exemplo, de resíduos, ele expirou dia 2 de agosto do ano passado, tem que ser reprogramado, né? Prorrogado. Então, mas por que os prefeitos não fizeram? Por que os prefeitos não fizeram, Não fizeram, não é por problema de dinheiro, porque esses planos,
eles são financiados pelo Ministério das Cidades, através da FUNAS e através da Caixa Econômica Federal. Mas não conseguiram fazer, Ronaldo, porque não tinha orientação suficiente, técnica, para fazer o projeto e ver como chegar no Ministério para pleitear essa linha de crédito. Então, muitos municípios, principalmente aqueles menores, que não têm orientação nenhuma, não tem. Então, o prefeito, o que eu faço? A gente vai em algumas prefeituras, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo isso? Mesmo que ele tenha vontade de fazer, queira fazer. Não tem, mas o dinheiro está lá. Ele precisa de orientação técnica. O CREA, em um momento aí atrás, ele deu um curso aí para as prefeituras com referência a isso. Mas foi muito incipiente, sabe? Junto com a Associação Mineira de Municípios. Mas foi um curso que, sabe, não tinha que ser uma coisa mais, chegar firme, chegar bem. O prefeito quer que você vá lá, oriente ele. Então, oriente a equipe dele. Claro, também. O governo federal não fez isso, o governo estadual não fez isso, entendeu? Então a pessoa fica perdida. E o dinheiro existe. Por falar em CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o nome atual é esse aí. Aqui nós somos 3 engenheiros, acho que todos nós habilitados e atualizados com o nosso CREA de Minas Gerais. Um abraço para o Dr. Jobson Andrade, que está fazendo um trabalho dentro das possibilidades nessa questão de resíduos sólidos urbanos. Luca, para terminar esse bloco, vou fazer um comentário rápido sobre a participação do Estado de Minas Gerais, sobre a Agência Metropolitana na questão de resíduos sólidos urbanos. Olha, o Estado já vem desenvolvendo esse trabalho há um tempo, né? Se eu não me engano, desde 2010, 2011, ele começou a desenvolver políticas para fazer uma gestão metropolitana, não só na questão de resíduos, uma mobilidade, saúde, etc., outros temas também. No caso do resíduo, ele chegou a desenvolver aí uma proposta para a criação de consórcios através de parcerias público-privadas, em que esse grupo de municípios pudesse destinar corretamente os resíduos com aporte do Estado, né, com subsídio do Estado. Mas essa troca, né, essa mudança de governo, muitas vezes dificulta a continuidade dos projetos. Agora porque não há continuidade administrativa, né? Exatamente. Agora parece que está retomando novamente essa discussão. Agora, recentemente, uma discussão mais específica para os resíduos de construção e serviços de saúde. Então, a gente está esperando que essas questões vão avançar aí na discussão metropolitana. Eu queria dizer que quem dirige a agência metropolitana que está cuidando dessa questão é outra engenheira também, a Flávia Mourão, pessoa do nosso relacionamento e pessoa que a gente respeita, e queria parabenizar a Flávia Mourão e a agência metropolitana para estar tentando tocar essa questão de resíduos sólidos urbanos aqui na região metropolitana e mais do que na região metropolitana, no colar metropolitano. Belo Horizonte, uma cidade, mais 33 cidades da região metropolitana e mais 16 do colar metropolitano. São 50 cidades que dependem, então, dessa participação da nossa agência metropolitana. Nós vamos agora um pequeno intervalo e vamos voltar falando no terceiro e último bloco sobre a questão municipal, sobre a questão de Belo Horizonte e o resíduo sólido urbano e o lixo na cidade de Belo Horizonte. Voltamos já já.